Quer fazer um bom negócio? Vem pra Agrocapital, a maior do Centro-Oeste, feira agro sem igual. Agrocapital chegou. Olá, tudo bem? Eu sou Tayane Chagas e estaremos juntos falando sobre o mundo agro. Goiás, vocês sabem que é o berço do agro, né? Como a Vanessa Reis mesmo já mencionou para vocês, de 1º a 5 de junho está vindo por aí uma grande festa, a maior festa, o maior evento do Centro-Oeste. De 1º a 5 de junho vem aí a Agrocapital. E hoje aqui conosco temos um convidado para lá de especial. É o que vocês vão conhecer agora. E ele já está aqui conosco, Fernando Barnabé. Seja muito bem-vindo, Fernando, ao nosso estúdios. Muito obrigado, Tayane. É um prazer estar com vocês aqui da Alô TV. E é uma satisfação muito grande. Muito obrigado pela recepção e como vocês nos receberam. O Fernando, ele é presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás e presidente do Fórum Brasil Central de Agronomia. Hoje o papo vai ser para lá de especial, com muita informação, tecnologia. Tô sabendo por aí nos bastidores que tem coisas inéditas que vocês vão saber só aqui no programa da Agrocapital, né, Fernando? Exatamente. Então, fique e acompanhe toda a nossa entrevista que vai ter grandes surpresas no decorrer do que nós vamos estar discorrendo aqui. Fernando, fala um pouquinho da tua trajetória para a gente entender um pouco mais de Goiás, do mundo agro. Muito bem, Tayane. Nós somos de origem rural. Eu acredito que mais de 6, 7 gerações dentro desse mundo sempre rural. A nossa atividade sempre foi rural. Isso nos motivou a estudar agronomia. Então, nos tornamos engenheiros agrônomos e, dentro da agronomia, desenvolvemos um trabalho dentro da universidade, dentro do movimento empreendedor e, naturalmente, nos levou isso a ocupar posições dentro de entidades de classe da agronomia e do nosso próprio conselho. E hoje estamos aí nessa condição de presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, posição que nos orgulha muito pela importância da agronomia para Goiás, pela importância da agronomia no Brasil Central e também no Brasil. E como que surgiu a tua atuação aí dentro da AEGO? A AEGO é uma entidade muito tradicional aqui em Goiás, ela tem aí 62 anos de existência e ela inicia com o propósito de ter um conselho. Então ela é precursora, ou seja, ela é fundadora do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Geociências do Estado de Goiás. E ao longo desses anos, ela sempre na luta classista, com a visão associativista, com a visão do cooperativismo e defendendo a agronomia, defendendo os colegas. Nós estamos aí agora entrando no 6º mês como presidente dessa entidade, fato esse que nos orgulha muito e estamos fazendo um trabalho, procurando fazer um trabalho para deixar uma marca dentro dessa nossa entidade. E com 3 meses na presidência, nós conseguimos unir o Estado de Goiás, o Estado do Mato Grosso, o Estado do Mato Grosso do Sul e o DF e criamos, ao qual fui designado como representante, que é o Fórum Brasil Central. E esse Fórum Brasil Central cuida da agronomia, cuida de políticas do agro e principalmente do apoio a quem realmente está lá no campo, que é o produtor rural. E tu, como presidente, quais são os desafios do agro hoje? Olha, o agro ele tem sempre muitos desafios. Hoje, talvez nós temos um grande problema de sucessão, porque as novas gerações têm dificuldade a continuar no campo, a continuar lidando, porque é realmente uma lida pesada. Mas nós temos a tecnologia ao nosso lado e isso tem nos propiciado
para que quem esteja no campo, quem esteja lidando com o agro, tenha mais facilidade e menos dificuldade em se expor na lida braçal. Então a tecnologia está chegando, a agronomia, a engenharia está aí para isso, e nós sabemos que essa sucessão ela passa por esse momento, mas que tem como isso ser superado, essa dificuldade da sucessão no agro. Muito bacana, esse é Fernando Barnabé, que está aqui conosco hoje, e vocês viram, né? Muita informação, conhecimento é o que não vai faltar. Então nós vamos para aquele rápido intervalo e você já sabe, não sai daí porque voltamos assim, ó, é rapidinho. Agrocapital chegou. Em 2025, algo extraordinário aconteceu em Goiânia. No coração do Brasil, milhares de pessoas se reuniram com o mesmo propósito: construir o futuro. Foram mais de 300 empresas, quase 3 bilhões de reais em negócios, que mudaram vidas, abriram portas e mostraram a força de quem produz. Chegou o momento de anunciar ao Brasil que estamos prontos para dar o próximo passo. Agora somos Agrocapital. De 1º a 5 de junho de 2026, das 8 às 18 horas, no mesmo local que já entrou para a história, a apenas 5 minutos do Shopping Flamboyant, às margens da GO 020, a Agrocapital vai abrir suas portas para um Brasil que acredita, que produz, que sonha alto. Este não é apenas um evento, é um símbolo, é uma conquista coletiva, é a celebração de um Brasil que trabalha, que inova, que move o mundo com a força do campo. Agrocapital 2026. O futuro do agro começa aqui. E você é parte desta história. Agrocapital chegou. Falei que era rapidinho, já estamos de volta com tudo, muito mais para vocês aqui do mundo do agro. E o agro vem vivendo um boom de tecnologia, né, Fernando? Como que vocês lidam com essa tecnologia a favor? Você acha que isso tudo favorece vocês? Como é que é? Tayane, nós precisamos de voltar num contexto histórico, né? O Brasil, antes da década de 70, era um país importador de alimentos. E sempre por onde nós passamos, nós trazemos a figura do ministro Alisson Paulinelli, um colega, engenheiro agrônomo, um jovem naquela época que estava com 1 ano recém-formado e há 1 ano administrando a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, e foi convocado pelo presidente Geisel para que trouxesse uma solução. E ele apresentou essa solução. Ele pegou mais de 2.000 jovens. Existia uma Embrapa no papel, que não tinha funcionamento, e pega esses jovens e manda eles para o exterior para fazer mestrado e doutorado. Bom, a história é longa, não é tão simples assim, mas isso, com 30 anos, 40 anos depois, o Brasil passou a ser exportador de alimento. Nós tínhamos uma participação no PIB, à época da América Latina, de 8%. Hoje nós estamos 50% do PIB na América Latina é do Brasil. Nós tínhamos uma mortalidade infantil altíssima. Hoje praticamente erradicamos. E o Brasil conseguiu se tornar essa potência mundial do agro com mais de 62% de preservação das suas florestas. Nenhum lugar no mundo tem essas condições. E isso, a agronomia sempre presente, a ciência e a tecnologia presente ao lado do produtor e defendendo esse agro. Que agro é esse? O agro da agricultura familiar, o agro do pequeno, do médio e do grande produtor, um único agro. E isso com certeza tem incomodado o mundo, porque o Brasil, Goiás, o Centro-Oeste, está alimentando, não só essa região, está alimentando o Brasil e também alimentando o mundo. Então, parabéns ao produtor rural, parabéns para quem está no campo, parabéns para a ciência e a tecnologia e parabéns para a agronomia.
E já estamos também aí, já quase que faltando menos de um mês, né, para a grande feira do Centro-Oeste, que é a Agrocapital. E quais as expectativas para a feira esse ano de 2026? A expectativa é excelente, porque a Agrocapital, ela vem para coroar a capital do agro do Brasil. A capital do agro do Brasil é Goiânia. Então, Goiânia tinha uma dívida. Qual a dívida? De ter uma feira, porque aqui é a capital do agro. Então, a Agrocapital vem para coroar Goiânia. Goiânia que te espera com a estrutura de aeroportos, com a estrutura de alimentação, com a estrutura hoteleira. Então, uma cidade belíssima, que faltava isso, faltava uma feira do tamanho do porte da Agrocapital. E a feira hoje, ela é muito mais do que só informação, né? É um network, é conhecimento, onde tudo acontece. E vocês estão com um congresso agora que vai ter. Fala um pouquinho desse congresso, que é algo que eu sei que aí que é inédito, é algo único que vai acontecer aqui na Agrocapital do dia 1º a 5 de junho, né, Fernando? Isso mesmo, Tayane. A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás tinha uma dívida com toda a agronomia, com todo esse setor, que era um congresso goiano. Então, assim que tomamos posse da presidência da associação, imediatamente deliberamos, vamos ter um congresso de agronomia no estado de Goiás. E veio a proposta de estar numa feira ou estar em outras. Nós falamos assim, é o que nós queremos, nós queremos sim fazer um congresso tradicional fechado com 4 paredes, não nos atende mais, não nos atende o produtor, o estudante, o profissional. E nós começamos a pensar na possibilidade de levar para as feiras. Quando veio a proposta da Agrocapital, era tudo que precisava. Na hora, concordamos, iniciamos as tratativas e deu certo, graças a Deus. Então, de forma inédita em Goiás, no Centro-Oeste, no Brasil, pela primeira vez, a agronomia vai fazer um congresso de agronomia dentro de uma feira. Numa feira onde os profissionais, os estudantes, o produtor terão a oportunidade de ter contato com as pessoas, fazer network, difusão de tecnologia, ver a ciência e a tecnologia e o mais importante, os colegas engenheiros agrônomos, os colegas da agronomia, as colegas da agronomia estarão lá ao lado de quem? Do agro. Que agro é esse? Que está alimentando o Brasil e alimentando o mundo, juntamente com a agronomia que está ali, diariamente estudando, melhorando as técnicas, participando junto com o produtor. Então, é o que nós precisávamos. Agronomia, feira, tudo no mesmo local, tudo dentro desse ambiente de network e de integração e o principal, de união. Nós precisamos muito de estar unido, todas as cadeias desse agro. Que bacana, isso realmente é algo inédito, né? E tu falou uma palavra que é muito bacana, que é união. E união, eu acho que ela está integrada em todo o contexto da vida, do conhecimento, do estudo, porque eu acho que nada que a gente aprende guardado para si não é tão valorizado quanto essa questão do network, de passar conhecimento. Isso é muito bacana que tu falou, né? Essa união mesmo que precisa, né? De todas as áreas das pessoas. Exatamente, né? Eu sempre tenho falado que o nosso espírito de competição, pelo menos eu tenho defendido dentro do Fórum Brasil Central e dentro da Associação dos Engenheiros Agrônomos, que essa competição fique lá fora. Agora, dentro das nossas entidades, dentro do nosso propósito, é um propósito de associativismo, é um propósito de cooperativismo, é a ideia principal, cooperação. Então, vamos ter esse ambiente de cooperação, vamos fazer a união, porque nós sabemos que nós somos muito fortes, mas desunidos nós não somos. Então, todo esse ambiente, toda essa união dentro da Agrocapital é o que tem feito dela esse sucesso e cada dia ela cresce mais, porque lá nós temos esse espírito de união. É isso aí. A união faz a força. Esse é o nosso lema também aqui na Agrocapital, na Alô TV, onde você conhece tudo do mundo agro, conhecimento, tecnologia, inovação. O Fernando é uma dessas pessoas, nossos convidados, expositores que estarão na Agrocapital. Se você também está interessado, 1º a 5 de junho, o maior evento do Centro-Oeste está chegando por aí. E Fernando, fala um pouquinho pra gente de tudo que tu já viveu
para quem está começando no agro, né? Para quem está tendo esse interesse por esse mundo, porque Goiás vive, né? A gente respira agro. O que tu falaria para essas pessoas que estão começando, que ainda não se encontraram ainda? Olha, toda atividade que você vai trilhar na sua vida, primeira coisa, você tem que ter muita fé, acreditar em você, né? Deus está do seu lado, tudo está do seu lado. Acredite em você, acredite no seu potencial, você é capaz. E o momento difícil inicial é normal, mas o mais importante em todas as atividades é começar. Comece, inicie. É isso mesmo, porque o mais difícil, sabe que às vezes a gente conversa muito, né, nessas congressos que a gente vai com as pessoas, onde a gente escuta a história do outro, a gente fica motivado, né, porque se deu certo para ele, por que às vezes não dá para mim? Mas é muito isso, às vezes a pessoa tem a ideia só no papel e não começa. Se não começar, não vai sair do lugar, né, não tem como, é isso mesmo, comece. Nós vamos então para um rápido intervalo e você já sabe, não saia daí porque o papo está só começando. Capital chegou. De 1º a 5 de junho acontece a Agrocapital 2026. Uma feira grandiosa preparada para reunir mais de 400 expositores, mais de 600 espaços de negócios e uma estrutura de 450 mil metros quadrados, conectando produtor rural, empresas, crédito, tecnologia, genética, máquinas, inovação, grandes palestras com autoridades do agro, conhecimento e grandes oportunidades de negócio em um só lugar. Agrocapital 2026, de 1º a 5 de junho, em Goiânia, no coração do Brasil, na capital do agronegócio. O agro vai se encontrar aqui e esse é só o começo. Segue o Instagram da Agrocapital e acompanha tudo que ainda vem por aí. Agrocapital chegou. Do campo para o mundo, Goiás é o berço do agronegócio. Você confere tudo isso aqui no nosso programa Agrocapital. Nosso entrevistado de hoje é Fernando Barnabé. Fernando, fala um pouquinho desse congresso aí que é inédito, algo inovador. Conta pra gente um pouquinho do que irá acontecer por lá. Pois bem, Tayane, é um prazer estar com vocês aqui na Alô TV, é uma satisfação muito grande poder divulgar o congresso. O link da inscrição vai aparecer para vocês aí, faça a inscrição e olha, é um congresso gratuito. Você terá grandes personalidades, são enormes palestras das pessoas da mais alta tecnologia e do conhecimento. Teremos mesa redonda, debate, você do agro, área de startup, tecnologia, área do direito, teremos sim sucessão familiar, a questão tributária do agro, a questão das RJs, crédito rural, outro tema que nós estaremos lá discorrendo, bioinsumos, perfeito, um tema também, teremos uma temática, porque nós estamos vivendo um período de preocupação, principalmente com os fertilizantes, e os bioinsumos vêm para a gente diminuir pelo menos 50% a dependência de insumos do exterior. Então são muitas temáticas, uso, reuso da água, produtividade alta, várias palestras fazendo comparativo de vários tipos de produtividade, muitas palestras objetivas, pessoas vão apresentar projetos que eles já executam em propriedades, aonde você vai poder avaliar, ver o modelo que ele está apresentando, e um congresso muito preocupado com a ciência, com a tecnologia e muito preocupado com o agro, muito preocupado com os estudantes. Vários já se inscreveram, teremos trabalhos científicos, onde você pode ir lá, olhar, ver as novas tecnologias, os rumos. Então, enfim,
temos um comitê científico com mais de 55 pesquisadores de todo o Brasil, dos mais altos lugares, gabaritados, das universidades de agronomia aqui do estado de Goiás, todas já aderiu ao Congresso, todas assinaram, vão fazer presença, e não só de Goiás. Temos universidade de outros estados, São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Temos universidade também do exterior, Mendonça, né? Então nós temos universidade ali da Argentina. Então sim, era um congresso que era para começar no estado de Goiás, ele assumiu uma proporção no Centro-Oeste e hoje a proporção dele se tornou nacional. Então nós só temos que agradecer a Deus, a toda essa agronomia, a todo esse agro que uniu nesse propósito para que o Congresso de Agronomia, dentro da feira Agrocapital, fosse um sucesso. Então, eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colegas da agronomia, todos os estudantes, professores, profissionais, extensionistas, produtores rurais que abraçou esse projeto. Porque isso não foi construído só com uma mão, isso foi construído com várias mãos. E toda essa comunidade científica, né, que entendeu a importância disso para Goiás, para o agro, para a capital do agro, que é Goiânia. E nós só temos que agradecer a todos vocês que têm contribuído e trabalhado com nós dia e noite. E graças a Deus estamos atingindo o objetivo e a Feira Agrocapital, junto com esse Congresso de Agronomia, será um marco inédito para o Brasil, aonde se une a ciência, a tecnologia e une também a parte de mercado, ou seja, nós estamos muito preocupados também com a empregabilidade dos nossos profissionais, dos nossos estudantes. Então, essa feira será uma oportunidade para você que tem essa preocupação com a empregabilidade, que lá você terá a oportunidade de ter o contato com todos esses players que ali vão estar para você conversar, ver a oportunidade, ver em qual área você tem vontade de seguir, porque você vai encontrar isso lá nessa feira. O produtor vai poder estar lá fazendo grandes negócios, porque dentro da Agrocapital temos aí mais de 200, 300 expositores para apresentar sua tecnologia, para apresentar a condição de venda daquele produto, de parcelamento. Os bancos vão estar lá também. Então, é o que nós temos defendido, é o que nós temos falado por onde nós estamos passando. Isso está ocorrendo graças à união. A união de toda essa cadeia, a união de todo esse agro e a união de toda a equipe organizadora desse grande evento que se tornou um evento também nacional. Parabéns a todos da Agrocapital e parabéns para todos da agronomia que abraçaram esse projeto e está dentro. É uma oportunidade única mesmo, né? Então, a gente já pensou um congresso com tanta informação, com tanto conhecimento e gratuito. O link vai estar aí para vocês, né? Então, dá tempo de você se inscrever e aproveitar aí essa grande oportunidade. E, Fernando, muito se fala, né, sobre produtividade, mas pouco se fala sobre a importância da ciência por trás de tudo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A produtividade, para vocês terem uma ideia, retomando antes da década de 70, vamos pegar um milho, nós produzia 8 sacas, 10 sacas de milho por hectare. Hoje nós já estamos ultrapassando 180, tem dados agora ultrapassando 200, 206, 220 sacas por hectare. Soja, iniciamos com 5, 10 sacas também por hectare. Hoje nós estamos com várias áreas que ultrapassaram 80, 90 e até 100 sacas por hectare. Então, é a tecnologia, é a agronomia, junto com o produtor do lado. Agora, sempre preocupado com a sustentabilidade. Vamos produzir com alta produtividade? Sim, mas com sustentabilidade e com toda essa proteção ao nosso meio ambiente, que nós dependemos dele e nós fazemos parte dele. Então é isso, né? É inovação, renovação, tecnologia, informação, conhecimento, sempre em prol
da evolução de tudo e de todos, né? E a Agrocapital é muito isso, né? Essa união é que você está falando, né? É a união de estudantes, do conhecimento, a ciência, e isso é muito inovador e é muito bacana de a gente ver, porque a gente vê o crescimento, falando do Congresso, já está em nível nacional. Eu diria que além do crescimento, né, o que nós estamos vendo num projeto desse é realmente o desenvolvimento, porque podemos ver ali vários elos, tudo no mesmo local, a união da ciência, da tecnologia, da inovação, do mercado, do produtor rural, do empresário, das universidades, então todos falando a mesma língua, todo num único propósito, um propósito do bem, um propósito para que Goiânia, como capital do agro, tenha essa feira e que essa feira seja de grande importância, não só para Goiânia e Goiás, mas para todo o Brasil Central e para todo o Brasil, porque Goiânia, na posição de capital do agro, merecia muito um projeto desse. Então, nós, goianienses, temos muito orgulho de estarmos dentro de um projeto desse e aqui em Goiânia. E Fernando, fala também pra gente o que a gente pode esperar dessa feira aí? Você que já está meio por trás dos bastidores, a gente quer saber o que tu pode trazer pra gente aí? O que a gente espera, 1º a 5 de junho? Olha, vai ser uma feira aberta para toda a sociedade. Uma feira gratuita. Uma feira com estacionamento gratuito. Uma feira com um congresso de agronomia que já está numa magnitude nacional. Gratuito. Então, realmente o que nós temos que esperar é isso. É uma vitória para nós de Goiânia, onde a população de Goiânia vai poder também visitar, porque Goiânia respira agro, toda a população respira agro. Quem não tem uma propriedade, mas um parente, um vizinho tem. E outra coisa, se você tomou um café da manhã hoje, se você almoçou, se você vai jantar ou se já jantou, agradeça ao produtor rural. Ele está lá no campo, colocando o alimento diariamente em nossas mesas. E o produtor rural hoje, ele está mais aberto a esse conhecimento técnico? O produtor rural, ele faz parte dessa revolução, porque só dele estar naquela atividade, ele já é um herói. Então, ele sabe da importância da tecnologia e, naturalmente, ao longo dos anos, os produtores que não têm tido essa visão, principalmente aquela visão da porteira para fora da propriedade, esses estão saindo das atividades. Então, o produtor rural hoje, ele é um empresário rural, e ele, independente dele ser pequeno, médio ou grande, ele tem que ter a visão mercadológica, a visão fora da porteira da fazenda dele, e ele tem que ser empresário porque é uma atividade de risco, né? Ele tem riscos climáticos, ele tem risco da sazonalidade dos preços, então ele tem que ser muito preparado, muito antenado, e ele precisa muito desse auxílio técnico do lado dele, prestando consultoria e orientando ele na hora certa. A hora certa de produzir, a hora certa de comercializar e também o que plantar. Plantar para quem? Plantar para quê? Então, a comunidade científica estudando 24 horas, desenvolvendo tecnologia, o engenheiro agrônomo extensionista do lado do produtor levando essa tecnologia, todo esse contexto fez com que esse agro nosso tomasse essa proporção e se tornasse o agro mais respeitado do mundo. O agro mais respeitado do mundo é o agro do Brasil. Então, essa união, toda essa força fez com que nós chegássemos a esse patamar. Precisamos melhorar? Precisamos. Principalmente na questão de industrializar essa nossa matéria-prima. Então, nós entendemos que a próxima revolução do agro é a industrialização da matéria-prima que nós produzimos, é agregar valor a essa matéria-prima e industrializar. Nós precisamos muito de evoluir com parques das agroindústrias e que essa matéria-prima nossa seja vendida ao exterior, não em forma de commodities, em forma de navios carregados, mas em produtos industrializados, pronto, direto ao consumidor.
E tu acredita que o engenheiro agrônomo hoje, ele tem um papel cada vez mais, digamos, estratégico dentro do agro? O profissional hoje da agronomia, ele tem que ter uma visão muito ampla, né? Ele não pode ter uma visão fechada, porque esse agro é um agro de grandes complexidade, exige dele especializações, agronomia é uma ciência, então que ele escolha uma área, que ele dedique a ela, grande escultura, então dedique a grande escultura. Nós temos a agronomia urbana, que é o paisagismo, que é fortíssimo também dentro das grandes cidades e altamente lucrativa, digo por sinal, esses profissionais também têm que estudar, se qualificar, né? Quando a gente vai aqui para a pecuária de corte, a pecuária leiteira, da mesma forma, quando nós caminhamos para a fruticultura, que também é uma atividade fortíssima do Brasil, nós nunca podemos deixar de falar da fruticultura, e a fruticultura ela é imensa, passando pela vinicultura, pelos citros, são várias linhas da fruticultura, várias áreas da fruticultura, e cada área que você deseja, você tem que se qualificar naquela área, você tem que estar preparado para aquela área, estudar a parte técnica, científica, principalmente a parte mercadológica, porque a cadeia é muito complexa, então um profissional ele exige muito dele, exige muita qualificação. Esse foi um bate-papo para lá de especial, muito conhecimento, né, com o Fernando Barnabé, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás e presidente do Fórum Brasil Central de Agronomia. Prazer ter você aqui conosco, né? A gente saber um pouquinho mais desse mundo agro que a gente tanto ama aqui e falar um pouquinho mais sobre esse grande evento que está chegando aí, né, Fernando? De 1º a 5 de junho, vem aí o maior evento do Centro-Oeste de Goiás, a Feira da Agrocapital. Fernando, quer deixar mais algo que você queira falar aqui? Tayane, obrigado pela recepção de vocês, por ter abrido as portas da Alô TV para a Agrocapital, para a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, para o Fórum Brasil Central de Agronomia. Leva um abraço nosso ao Lino, diz ele que nós estamos muito felizes pela essa oportunidade de aqui estar, e conte com nós, conte com a agronomia, conte com o agro, e não temos dúvida, a Agrocapital é um marco, é uma virada de chave nessa história do agro, de toda essa união aqui em Goiás. Esse foi o programa Capital de hoje, e você já sabe, tem muitos outros expositores, muitas outras conversas, tudo do mundo agro você encontra aqui no Agrocapital. Muito obrigado e foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, e que Deus continue nos iluminando, nos protegendo, e que essa casa Alô TV esteja cada vez brilhando mais na mídia goiana, do Centro-Oeste do Brasil. Obrigada. Agrocapital chegou. Em 2025, algo extraordinário aconteceu em Goiânia. No coração do Brasil, milhares de pessoas se reuniram com o mesmo propósito: construir o futuro. Foram mais de 300 empresas, quase 3 bilhões de reais em negócios, que mudaram vidas, abriram portas e mostraram a força de quem produz. Chegou o momento de anunciar ao Brasil que estamos prontos para dar o próximo passo. Agora somos Agrocapital. De 1º a 5 de junho de 2026, das 8 às 18 horas, no mesmo local que já entrou para a história, a apenas 5 minutos do Shopping Flamboyant, às margens da GO 020, a Agrocapital vai abrir suas portas para um Brasil que acredita, que produz, que sonha alto. Este não é apenas um evento, é um símbolo, é uma conquista coletiva, é a celebração de um Brasil que trabalha, que inova, que move o mundo com a força do campo. Agrocapital 2026. O futuro do agro começa aqui. E você é parte desta história. Agrocapital chegou.
Goiás é agro. Tudo isso é o que acontece no mundo do agro. E Goiás é isso, né? Pulsa. Aqui no programa de hoje, Agro Capital, é conhecimento, tecnologia, inovação. E o nosso convidado para lá de especial já está aqui presente conosco, é ele, Renato Esperidião. Ele é empresário do agro, conselheiro da Sicoob Cred. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Agro Capital. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para o seu público e espero poder transmitir um pouquinho do que a gente vai estar vivenciando na Agro Capital. E já me falaram aí nos bastidores, para deixar o Renato assim com ar de muito sério, eu vou chamar ele de Renatinho, porque aqui nos bastidores todo mundo falou que só em casa, que quando a mãe fala Renato, é porque tem coisa por aí, né, Renato? Então ele é mais conhecido aqui no mundo agro como Renatinho. Isso mesmo. Renatinho, conta um pouquinho já da tua história aí de vida para a gente te conhecer um pouquinho mais, né? Como que você entrou nesse mundo do agro? Conta um pouquinho pra gente da tua história. Bem, eu nasci nesse ramo, né? Nós somos de uma cidade do interior, que é Catalão, né? Eu falo Catalão porque a cidadezinha de onde eu sou mesmo, ela é tão pequenininha que ninguém conhece, chama Cumari. Então é a cidade maior que a nossa família se acomodou, é Catalão. E já vem dos meus avós paternos e maternos, o amor pelo agro, é essa paixão, né? Então desde novinho, meus pais são odontólogos, não tinha nada a ver com fazenda, vieram trabalhar em Goiânia. E eu, final de semana, ficava na raba da saia do vô, da avó, indo para a fazenda, querendo aprender. E cresceu essa paixão comigo e tive a sorte, né, de poder seguir esse caminho e sou muito grato e feliz por fazer aquilo que eu gosto todos os dias. E hoje você está realmente conectado aí ao mundo agro e está vindo aí, a gente sabe, né, já está aí com os dias contados, um grande evento aqui, né, para Goiás, que é 1º a 5 de junho, a Agro Capital está chegando com muita inovação, tecnologia. Fala um pouquinho, vocês vão estar presentes aí na feira e com muita tecnologia e muita informação e conhecimento para as pessoas. Isso mesmo, é o 2º ano, né, desde o ano passado a gente já estava presente e a gente gostou muito da ideia desde o início, né, a gente brinca que Goiânia é a capital do agro. É a capital do norte do país e a capital do agro, né? Quando eu falo a capital do norte do país, porque a gente tem negócio em outros estados, no estado do Pará, no estado do Tocantins, e sempre que a gente precisa de algo melhor, que seja de lazer, até de conhecimento, de cultura, de peça, de saúde, todo mundo desses estados vem para Goiânia, né? Então, eu costumo brincar que não tem onde essa feira ter um lugar mais propício. Goiânia, para mim, é a capital do norte do país, né? Então, a gente conversando e viu que outras feiras de sucesso aconteciam em cidades muito menos estrategicamente localizadas do que Goiânia. Então, eu acredito muito no potencial da feira e é por isso que tanto as nossas empresas pessoais vão estar presentes, como o Sicoob Cred representando esse segmento financeiro do agro. E conta pra gente, quem vai estar lá na feira, estiver passeando por lá e entrar dentro do stand, o que irá receber? Nós não podemos falar ainda. Nós estamos preparando muitas novidades, né? A intenção é de estar mais próximo com o cooperado, mais próximo com o produtor, né? E levar algumas soluções que o agro tanto precisa. A gente sabe que o nosso setor é um setor carente de recursos, carente de tecnologia, né? Por mais que tenha desenvolvido nos últimos anos, ainda tem um leque enorme. E a proposta do Sicoob Cred é levar soluções financeiras para esses produtores no momento que ele mais precisa, né? Que seja no crédito agrícola, que seja no crédito pecuário, né? Então pode ter certeza, vocês vão passar lá, vão acompanhar com a gente no stand, que nós estamos preparando muita coisa especial para a feira. E qual que você acha assim, as vantagens e as desvantagens hoje no mundo agro? Para quem está começando, o que tu pode falar para a gente, no teu conhecimento já vivenciado isso? Eu sou otimista sempre, né? E eu acho que o setor precisa de mais otimismo. Nós temos tanta coisa que às vezes interfere negativamente, que seja questão política, que seja questões climáticas ou questões de mercado, mas o setor ele é abençoado por Deus, né? A gente fala que uma fazenda ela obedece o ciclo da vida, né? O capim nasce, os animais engordam, né? Então tudo que você vem do agro, vem da terra, é algo que floresce, é algo que frutifica, é algo que cresce, né?
Então a gente costuma ser sempre otimista e pensando nesse sentido de otimismo, de saber que o Brasil é o celeiro do mundo, que muitas pessoas dependem da nossa produção diária, é que o Sicoob investe e acredita nesse setor que tanto precisa de recurso e um recurso específico, um recurso de pessoas que falam de produtor para produtor, de que entende a necessidade que o produtor precisa. Tu falou algo muito importante, né, sobre entender, né, e sobre o que esse produtor está precisando, né, qual é a demanda disso, né, falar isso de uma forma muito clara para que todos entendam, isso é um trabalho muito bacana, né? Principalmente o mundo financeiro, ele está cada dia mais sistêmico, mais digital. E a nossa proposta é totalmente o oposto, é aproximar mais do cooperado, é saber mais a realidade do dia a dia do produtor, tentar instruir da melhor maneira possível, mostrar para ele os caminhos que ele tem para ter uma produção satisfatória depois da porteira. Porque antes da porteira, graças a Deus, a gente sabe que a maioria dos produtores estão muito bem capacitados, têm conhecimento da causa, sabem produzir. Infelizmente, às vezes eles pecam um pouco em questão de capital, em mercado, né? E essa é a proposta do banco, levar esse conhecimento financeiro a esses produtores para tentar alavancar o antes da porteira com o depois da porteira. Então aí já está falando de um trabalho realmente totalmente diferenciado, né? Um trabalho muito mais humanizado, que o boom da tecnologia, ele vem de uma forma muito bacana, mas se as pessoas não souberem lidar com isso, perde esse contato humano, né? A gente brinca assim que o produtor, ele gosta de sentar, tomar um cafezinho, né? Contar como é que tá o dia a dia dele, né? Te receber na fazenda dele e mostrar o que está sendo feito, né? O setor financeiro, ele é um setor, não vou te falar incrédulo, mas um setor que desconfia de tudo, né? E o produtor precisa desse ato de confiança do gerente lá, saber como é que ele está, né? Saber que o que ele está fazendo tá certo, que o recurso que ele alocou está sendo aplicado corretamente, né? Então eu acho isso muito importante e o Sicoob Cred faz isso muito bem. Essa proximidade com o cooperado, esse conhecer o dia a dia, né? De dar um voto de confiança, de acreditar, de ir lá ver, de dar um apoio, saber que o que ele está investindo está sendo bem utilizado. E sobre esse crédito rural hoje em dia, sobre esse desenvolvimento, como é feito isso? As taxas de juros estão cada dia mais altas, né? Infelizmente, o momento econômico que a gente vive não é propício às taxas atraentes, né? Então, o que o Sicoob tenta é aproveitar no mercado onde tem as melhores taxas e saber como aplicá-las, né? A gente brinca muito que, às vezes, em algum momento, um não vale mais do que um sim, né? Porque, às vezes, a pessoa vai tomar um crédito com a gente precisa ter esse discernimento de saber que aquele crédito não está no momento, a taxa não é a mais adequada, né? Então, a gente tem outros produtos a oferecer. Principalmente nesse último ano, a taxa de juros subiu muito e equipamentos ficaram numa taxa, às vezes, muito alta, né? E a gente tenta oferecer outras soluções, no caso de consórcio contemplado, né? Outras maneiras de que o produtor não termine a sua taxa de crescimento, né? Não pare de fazer os investimentos necessários que a gente precisa, mas que sejam investimentos que tenham um retorno satisfatório. Isso é muito legal, esse trabalho, esse cuidado, porque ciência está cada vez mais evoluindo, né? O avanço da tecnologia. Então, quando acontece essa união entre todos e tem esse cuidado e esse carinho humanizado, isso fica muito mais fácil, digamos, né? É uma força ali, né? Uma força que dá para quem está começando ou para quem está precisando de algum crédito, de algum investimento. E esse é o espírito cooperativista, né? Do Sicoob. O Sicoob, apesar de ser uma instituição financeira, ela é cooperativista. Ela precisa entender que os cooperados são os donos, né? Os produtores são dono da instituição. Então, por isso que não só pensando nessa filosofia de cooperativismo, mas no mercado como todo, a gente tem de ajudar e estar mais próximo, né? E sempre tentar levar as melhores soluções aonde a gente pensa no resultado financeiro e pensa principalmente no desenvolvimento social da comunidade que a gente está. Eu gosto sempre de frisar que o Sicoob, em alguns municípios, é a única instituição financeira. Então ele está ali muito mais que fazer negócio, ele está ali como uma solução onde os grandes bancos, os outros bancos privados não quiseram estar porque às vezes não é totalmente rentável, né? Então a gente tem essa parte social de comprometimento nas comunidades onde a gente atua.
Você está aqui vendo esse papo para lá de especial, né? Uma conversa aí com muito conhecimento, esse lado humanizado que a gente sente falta hoje, antigamente nos bancos, né? A gente ia lá, queria conversar com o gerente, cadê o gerente? Não existe mais isso. Eu sinto tanta falta, né? Hoje é tudo ali, um IA falando com a gente. Então esse cuidado, isso é muito legal. Isso dá um aconchego, né, para as pessoas. E a gente brinca muito que nos outros bancos, eles jogam tudo pro sistema, né? Quando não tem jeito de fazer uma coisa, o sistema não permite, o sistema... No Sicoob não é assim. No Sicoob você tem uma conversa franca, né? Tudo aquilo que for possível e que for equalizável de fazer, você vai ter a posição, né? E quando a gente chega a falar um não é um não seco, não é um não sistêmico, né? É um não porque não é a melhor opção naquele momento. Então vamos junto estudar outra maneira de poder te atender e atender de uma forma que tenha viabilidade não só para o banco, mas também para o cooperado como investidor do banco. Bacana. Esse aqui é o programa Agro Capital. Nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí porque o papo está muito legal, tem muito conhecimento, estratégias de vendas aqui com Renatinho. Rapidinho a gente volta e ele vai falar muito mais para você. Até lá. Agrocapital chegou. De 1º a 5 de junho acontece a Agro Capital 2026. Uma feira grandiosa preparada para reunir mais de 400 expositores, mais de 600 espaços de negócios e uma estrutura de 450 mil metros quadrados, conectando produtor rural, empresas, crédito, tecnologia, genética, máquinas, inovação, grandes palestras com autoridades do agro, conhecimento e grandes oportunidades de negócio em um só lugar. Agrocapital 2026, de 1º a 5 de junho, em Goiânia, no coração do Brasil, na capital do agronegócio. O agro vai se encontrar aqui e esse é só o começo. Segue o Instagram da Agrocapital e acompanha tudo que ainda vem por aí. De volta com um papo para lá de bacana, muita informação com o Renato Esperidião, ele é conselheiro da Secov Cred e vamos falar um pouco dessa feira que já está chegando, 1º a 5 de junho, que o tempo voa, menos de um mês para esse grande evento. Fala um pouquinho aí das expectativas para esse evento, vocês vão estar com stand lá. Estamos ansiosos, né, por essa segunda participação. O ano passado já foi um sucesso, né? A gente sabe de todas as dificuldades de se montar uma feira, né? Ainda mais num projeto inovador, né? E a gente, desde o início, comprou a ideia e estamos muito otimistas que esse ano vai ser ainda melhor. O stand, a Lara já me mostrou o projeto, o stand está maravilhoso, né? Então a gente está montando com muito carinho para poder receber não somente os nossos cooperados do Sicoob Cred, mas para mostrar a nossa proposta para todo um público, né? Que a gente sabe que às vezes a feira é voltada para o agro, mas tem profissionais de todas as profissões, né? E que vão ser muito bem recebidos e a gente mostrar um pouquinho da nossa proposta que a gente tem tanto para o agro quanto para as outras ramificações da atividade que tem por aí. E tu acredita que hoje o produtor rural ele está mais profissional, produtivamente, financeiramente, assim, digamos? Eu acho que ele está se estruturando melhor, né? Eu não sei se ele ainda tem essa segurança financeira que a gente gostaria que tivesse, né? Mas justamente o Sicoob entra para dar essa segurança, né? Essa parceria com a instituição financeira, ela é muito sólida, porque o sistema cooperativista, ele não quer atingir somente o lado da instituição, visando o lucro financeiro. A gente precisa dar uma contrapartida. E o fundamento principal da nossa cooperativa é que parte desses lucros retornam totalmente para os nossos cooperados. Que isso, no final do ano, você abaixa as taxas que você utilizou de financiamento, você melhora as taxas que você teve de investimento, de aplicação, né? Então, dinheiro que você deixaria para grandes instituições financeiras estão sendo revertidos de volta para você nesse sistema de cooperativismo. E qual é que você acredita que é a grande importância aí do crédito rural para a expansão dessa produção? A gente trabalha num setor altamente alavancado, né? E cada dia mais o crédito está ficando mais restrito, né? A gente sabe das proporções do crédito do governo, que é um subsídio, né, que é barato,
mas o governo cada dia está com menos dinheiro disponível, né? E a iniciativa privada precisa suprir essa lacuna. Com tantos acontecimentos de endividamento, de intempéries climáticas, intempéries de mercado que têm acontecido, as maiores instituições fugiram do agro. E o nosso compromisso é de suprir essa lacuna que foi deixada tanto pela instituição governamental quanto pelas instituições financeiras, né? O cooperativismo, ele tem esse papel de levar o desenvolvimento para as camadas menores atingidas, né? E a gente olha muito nesse setor do agro, até porque a nossa filosofia é de atender o nosso cooperado da melhor forma possível, e um dos projetos que a gente tem é com o agro. Você acredita que muitas pessoas às vezes veem o crédito como um simples financiamento? Eu acho que sim, ainda existe esse preconceito, né? A gente tenta mudar isso todo dia, mas infelizmente ainda existe. A gente brinca que não é crédito, é uma solução financeira, né? Aquele crédito que ele está sendo usado precisa ser investido e aquilo gera riqueza, né? Senão não faz sentido nenhum. A nossa intenção não é ali ganhar juros, pelo contrário, é contribuir com o desenvolvimento tanto social quanto econômico dos nossos cooperados, né? E o setor do agro é muito bonito ver isso. É como a gente falou no primeiro bloco, é muito bom você ir numa fazenda e ver o pasto crescendo, o boi engordando, né? A soja produzindo mais cada dia com tecnologia. Então é um setor que tem tantas oportunidades, né? Que o crédito precisa ser bem utilizado. E a nossa intenção é levar tanto conhecimento teórico e prático, né, do dia a dia da fazenda, quanto essas soluções financeiras. É fazer esse conjunto de medidas que eu acho que o cooperativismo faz muito melhor que qualquer outra instituição financeira. Esse é o trabalho mesmo do próprio cooperativismo, né? Eu acho que assim que as pessoas conhecem esse trabalho, que ele está cada vez mais humanizado, e aí a pessoa entende que tem todo um estudo onde vê sempre as melhores soluções para eles, isso acho que agrega muito, né? A gente viaja muito conhecendo outros modelos, né? E eu tive recentemente na Holanda. Na Holanda existe um banco muito grande rural, que é o Rabobank, que ele tem 98% do crédito agrícola do país. Bacana. Hoje nós temos, em todo o sistema cooperativista, 11% só, né? Então nós temos um potencial de crescimento, né, de entendimento dos produtores, de saber que ele é dono da instituição financeira, né? Isso é muito importante, porque como eu faço, às vezes eu deixo um pouquinho de lado minhas empresas pessoais e hoje dedico um tempo no Sicoob, porque é a atividade mais prazerosa que eu tenho, porque é muito bom você saber que você pode transmitir um pouco do seu conhecimento a quem precisa, né? Não tem coisa melhor do que a gente contribuir, distribuir conhecimento, né? E o pessoal do agro é muito receptivo. Eu costumo falar que o pessoal do agro, ele gosta de transferir tecnologia, de transferir informação, de transferir conhecimento. Isso é muito importante. Eu acho que é um dos únicos setores onde o sucesso ele é aplaudido pelos concorrentes, né, pelos outros, né? Então a gente vibra com o crescimento, com a maior produtividade do vizinho, né? E isso tudo, o cooperativismo é totalmente importante. E nessa tua trajetória aí, tem alguma história assim que te marcou nisso tudo? Várias, né? Conta pra gente. Eu acho que eu sou um exemplo vivo do cooperativismo, né? Eu brinco com todo mundo que eu pago juro desde os 14 anos de idade, né? Então, assim, o setor, ele é muito alavancado, né? E graças a Deus, hoje eu tenho algumas empresas, todas voltadas para o agronegócio, e que se não fosse um modelo cooperativista, às vezes eu não tivesse tido o sucesso que eu tive hoje, né? Então, eu até brinco lá dentro da nossa cooperativa, que a gente tem a parte que é urbana também. Eu falei, o agro precisa muito de vocês, que vocês são poupadores e nós somos quem gasta esse dinheiro, né? Então, eu acho que o dinheiro bem aplicado, ele é excepcional, né? Então, você gera riqueza, você gera emprego, você gera desenvolvimento. A gente brinca que esse dinheiro aplicado com responsabilidade é sucesso garantido, né? Todas as dificuldades que tem, né? Por mais de tempo, de preço, de globalização, às vezes, que está acontecendo uma guerra lá agora, no problema do Estreito de Hormuz, né? E que interfere diretamente no preço do fertilizante, no preço do combustível, mas o agro ele é tão rico e tão pujante que isso tudo ainda faz com que a gente,
que toca atividade bem feita, que usa o crédito com responsabilidade, consiga ainda ter sucesso. E quais ainda os grandes desafios que vocês enfrentam? O crédito. O crédito ainda é o maior deles, e por isso que eu me apaixonei tanto pela instituição financeira, pelo Sicoob, né? Porque eu já levei muita portada de instituições que não acreditavam no meu potencial, que não acreditavam na minha atividade, que não sabiam quem era o Renato, porque na hora de eu pedir o crédito ele era sistêmico. Se o meu rating ou se a minha condição não passasse, ele não sabia no que eu ia investir, ele não acreditava no meu sonho, no meu projeto de vida, né? Então, eu acho que o crédito ainda é o grande gargalo para a gente poder desenvolver, para a gente poder otimizar cada dia mais o potencial produtivo que a gente tem. E o Sicoob, através do cooperativismo, leva essa segurança que o produtor precisa, de saber que ele tem um parceiro e não um instrumento que quer sugar dele o máximo possível. Isso aí faz toda a diferença, né? Porque é o que tu falou, quando, talvez o que tu falou muitas vezes aí, que é um ramo que às vezes, poucos, onde tu vê o adversário bater palma, né? Mas é o cooperativismo isso, né? É ali onde está todo mundo crescendo unido, junto, né? Onde começa lá atrás e a gente vai vendo a coisa semeando, né? Um dos programas mais satisfatórios que a gente faz, que a gente tem, são os dias de campo, que é mostrar os cases de sucesso daqueles que deram certo. Né? E quando a gente fala case de sucesso, a gente sempre acha que são grandes fazendas, pelo contrário. É aquele pequeno produtor que dentro daquela diversidade dele conseguiu pegar um crédito, conseguiu utilizar e hoje ele trouxe os filhos de volta para dentro do negócio dele. Né? Muitas vezes os filhos iam estudar fora, não tinha outra opção, outra realidade, e hoje não. Com o desenvolvimento, com o crédito mais barato, com o desenvolvimento tecnológico, esses filhos voltaram e hoje toca a fazenda. Nós temos um exemplo de cooperado nosso, que há 10 anos atrás estava no caso de perder a fazenda, né, tirava 100 litros de leite, e hoje estão tirando 2.000 litros de leite com a família e gerando renda para todo mundo, com carro novo, com trator novo, com tecnologia de ponta, né? Isso é muito satisfatório, é muito bom a gente mostrar que seja em qualquer camada, seja no pequeno, no médio ou no grande, tem como as pessoas terem sucesso e se destacarem. Depende muito mais da pessoa querer, da pessoa correr atrás, fazer da maneira correta, utilizar esses créditos que a gente dispõe de uma maneira sensata, né, do que às vezes deixar a atividade de lado e querer mudar de profissão. É isso aí, histórias de sucesso é o que você verá agora, daqui a pouquinho, depois do próximo bloco. Não sai daí, hein? Eu te garanto que é rapidinho. Agrocapital chegou. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Em 2025, algo extraordinário aconteceu em Goiânia. No coração do Brasil, milhares de pessoas se reuniram com o mesmo propósito: construir o futuro. Foram mais de 300 empresas, quase 3 bilhões de reais em negócios, que mudaram vidas, abriram portas e mostraram a força de quem produz.
Chegou o momento de anunciar ao Brasil que estamos prontos para dar o próximo passo. Agora somos Agrocapital. De 1º a 5 de junho de 2026, das 8 às 18 horas, no mesmo local que já entrou para a história, a apenas 5 minutos do Shopping Flamboyant, às margens da GO 020, a Agrocapital vai abrir suas portas para um Brasil que acredita, que produz, que sonha alto. Este não é apenas um evento, é um símbolo, é uma conquista coletiva, é a celebração de um Brasil que trabalha, que inova, que move o mundo com a força do campo. Agrocapital 2026. O futuro do agro começa aqui. E você é parte desta história. Estamos de volta e agora? Aquela pergunta que não quer calar. As gurias até podiam colocar aí uma música de suspense. Tararão. Sicoob. Sicoob-Cred. É para todo mundo? Sim. O Sicoob... Suspense, ele já falou sim. O agro às vezes é um pouco direto, né? O pessoal do agro é mais sem suspense nenhum. O agro, o Sicoob-Cred realmente ele tem um foco no agro, mas ele hoje é aberto a todas as profissões, a todo tipo de público, né? Até a gente está aqui no estúdio, perto da universidade, né? Das universidades aqui, da Praça Universitária, e aqui perto nós temos um hub que foi montado dentro de uma agência que tem um direcionamento para o público jovem, para o público das faculdades, né? Não só público de veterinária, agronomia, como de qualquer outro tipo de público que a gente acredita ser os correntistas nossos do futuro. Então, esses profissionais que vão se formar daqui um dia, o banco já pensa neles como futuro correntista e a gente quer dar um instrumento para que eles possam crescer e saber que através do cooperativismo eles têm uma instituição financeira que apoiam eles desde o momento que ainda não são grandes profissionais, que são apenas estudantes, até no dia que eles vão ter sucesso. E falando um pouquinho da Agrocapital do Agro, nós temos uma agência específica para o agro, né? Essa agência ela fica dentro do Parque de Exposições de Goiânia, ela vai ser transferida do dia 1º ao dia 5 para a Agrocapital. Então, essa agência, todo o nosso corpo técnico e corpo de agentes financeiros estarão presentes lá para poder atender não só os nossos cooperados, mas todo o público da feira, né? E vai ser ótimo a gente poder compartilhar um pouquinho dos produtos que a gente tem. Consórcios, seguros, financiamentos. Nós estamos prestes no lançamento do Plano Safra. Então a gente está muito otimista que vamos ter um crédito muito mais acessível, já que a taxa Selic abaixou um pouquinho nos últimos dias, né? Então estamos guardando grandes novidades para quem puder nos acompanhar e tenho certeza que vão ver que vão ter várias promoções exclusivas para a feira que vão ser de muita grande valia para o nosso público que estão tão carente desses produtos para o agro. Que bacana, né? Porque com certeza será aí uma experiência única passar por lá. Me falaram que vai ter um cafezinho com leite, é isso? Especial por lá, né? Tem que ser temático, né? Então, viu? Então, uma agência voltada para o agro, o que não pode faltar é o café quente, o café com leite, o leite quente, né? O chocolate quente. Então, vai ser um prazer poder receber todo mundo lá, a gente bater um papo, trocar informação. A gente gosta muito de dizer que a gente não quer ser visto somente como instituição financeira. A gente quer ser um elo entre o conhecimento e o dinheiro, né? A gente precisa saber que levando informação, crédito de qualidade, esse dinheiro será melhor aplicado. E por isso que a gente vai contar com vários profissionais da área, como veterinários, projetistas, zootecnistas. A gente costuma brincar que o nosso gerente dessa agência, principalmente a agência aqui do parque, que é uma agência exclusivamente do agro, ele sabe que é uma vaca, ele sabe que é um boi, ele sabe que é uma pastagem, né? Ele entende de soja, né? Então, quando você conversa, você transmite uma confiança de saber que quem está te emprestando dinheiro está tendo a certeza, a convicção que esse dinheiro vai ser bem empregado, vai ser bem usado. Isso é muito importante, a gente conhecer a realidade de cada cooperado nosso. E como eu te falei no início, não só do agro, né? Assim como a gente em vários setores,
A gente tem pessoas capacitadas para poder te ajudar e poder trocar uma ideia da melhor forma que seja investido ou o seu dinheiro através das opções que a gente tem de aplicação ou dos empréstimos e do serviço que a gente pode te oferecer. Então, esse seria o papel da Sicoob Cred nesse cenário? Eu acho que o grande papel do Sicoob é levar soluções financeiras adequadas para cada setor, né? Independente que seja do agro, que seja da iniciativa privada, de profissionais liberais ou de estudante, como foi o caso que eu te citei, que eu acho esse projeto extraordinário. Eu brinco com o pessoal lá que eu sou fruto disso também. Há alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, quando eu me formei, eu achava ótimo que o banco me dê uma conta universitária, né? E eu achava aquilo muito importante para mim, me ajudou a ter discernimento do dinheiro, a ter um senso de responsabilidade, saber que aquele cartão, aquele dinheiro não era meu, né? Aquele dinheiro não deveria ser gastado de qualquer forma. Então eu acho que esse projeto que a gente tem do Sicoob com os jovens é muito importante da gente levar essa questão da solução financeira, mas da educação financeira junto, né? De começar a formar os nossos profissionais. Até porque toda essa educação financeira, ela começa lá atrás, né? Hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento a isso, né? Porque a informação ela chega de imediata muitas vezes, mas às vezes esse excesso de informação, sem um zelo, sem um cuidado lá atrás, né? Ou dos pais, ou de ter uma empresa que tem esse cuidado, faz toda a diferença, né? Principalmente para os nossos jovens. Isso mesmo, né? E a gente sempre fala, venha para o Sicoob Cred que você não vai ser um número. Você vai ter seu nome na ponta da língua pelo gerente. O gerente sabe com quem ele está falando, ele sabe que você é o dono da instituição e que você vai ser atendido da melhor maneira possível. Agora falou bonito, né? Então, o que a gente pode esperar? Meu Deus, a gente pode esperar muita coisa dessa feira com vocês, né? Com certeza, né? A gente está muito animado e agora eu vou te falar um pouquinho, eu como empresário que vou estar presente lá também, vai ser o primeiro ano que a gente vai estar na feira levando animais, né? Então eu queria convidar o seu público para estar lá com a gente. Pode fazer o convite aqui, é direto. Para a gente poder estar lá, não só olhando equipamento, os estandes das instituições financeiras, das soluções financeiras, de automóveis, de veículos, né? Do maquinário, e esse ano que essa grande novidade que vai ser a participação de animais. A gente mesmo está levando algumas novidades, animais que são o Nelore pintado, que é a sensação do momento, que todo mundo acha lindo, né? Desde da esposa até o fazendeiro, todo mundo se apaixona quando vê, e saber que a gente está levando um projeto que vai ser rentável para quem vai tá acompanhando. É muito importante hoje, a gente, principalmente como instituição financeira, a gente levar soluções, mas soluções que visem lucro, que visem o desenvolvimento social e financeiro de quem adquirir, principalmente o pessoal voltado para o agro. Tudo que, quando a gente vai lançar um produto, a primeira coisa que a gente pensa, quais são os resultados financeiros para o produtor, para quem vai estar captando. Antes da gente pensar na instituição, sempre a gente pensa no dono, a gente pensa no cooperado, como que ele vai poder desenvolver e melhorar a sua vida através da instituição financeira. Vocês se colocam no lugar, né? Isso faz um olhar diferente, né? Não são soluções inatingíveis, né? São soluções reais. E é muito bom a gente saber que a gente é dono, né? A gente sente até importante, né? Quando a gente acha que a gente é dono do banco. E realmente, o sistema cooperativismo, cada um é dono daquele seu quinhão de participação, né? Então a gente quer que tudo dê certo, a gente quer que o dinheiro seja aplicado na melhor maneira possível, a gente torce pelo sucesso do outro fazendeiro, do vizinho, porque a gente está no mesmo barco. A gente precisa que todo mundo se prospere e ganhe dinheiro, para que assim a instituição financeira seja sólida, seja firme e que possa ajudar outras pessoas, que seja do agro, que seja hoje em qualquer atividade que ela realize. Renato Esperidião, conselheiro da Sicoob Cred, esteve aqui, né? Uma honra tê-lo aqui, deu uma aula pra gente, com muita simpatia e de uma forma tranquila, né? Eu acho que muito transparente, falou um pouco desse sistema que não é nada burocrático e muito humanizado, muito bacana. Fico muito feliz, parabéns por esse trabalho, né? Que é incrível e deve ser muito desafiador também, né?
A gente fica muito feliz, o espaço aqui da Agrocapital está sempre aberto para vocês e sucesso aí na feira. Eu acho que o pessoal tá todo mundo convidado para passar por lá, tomar aquele café com leite. Isso, espero não só vocês lá, né? Vocês, eu conto com a presença fiel, né? Mas do público que está nos assistindo, né? Vamos lá, vamos ver. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o que a gente está preparando. Não só a gente como Sicovcred, mas todos os expositores que vão estar lá. Estão todo mundo preparando com muito carinho. Eu já tenho acompanhado o que está acontecendo. Cada dia eu vejo uma postagem diferente e a gente fica ansioso. E aquilo que eu te falei no início. Eu tenho certeza que Goiânia vai consolidar cada dia mais como a capital do agro e a capital do norte do país. Eu gosto muito de frisar essa questão da capital do norte do país, porque Goiânia é a cidade mais estruturada e a melhor cidade que a gente tem de Goiás para cima. Então eu vivencio isso muito com as fazendas que eu tenho no Pará, no Tocantins. Sempre que a gente precisa de lazer, de saúde, de uma peça, o primeiro lugar que todo mundo pensa é Goiânia. Então não tinha um lugar melhor para a gente estar desenvolvendo essa feira, né? E quem não conhece Goiânia, pode vir as pessoas do interior, nossos cooperados, nós temos vários pontos de atendimento no interior ao redor de Goiânia, vão ser todo mundo muito bem atendido aqui, e a feira, ela tem uma duração durante o dia, e ela, se eu não me engano, ela vai até às 18 ou 20 horas, e depois você vem tomar um chopp e conhecer o que Goiânia tem de melhor, que são os bares, que são a culinária, né? Então, traga a família, que eu tenho certeza que, além de negócio, de conhecimento, vai ser um momento muito bom de lazer também. Ok, muito obrigado. E é isso. Nosso programa Agrocapital vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau. Quer fazer um bom negócio? Vem pra Agrocapital, a maior do Centro-Oeste. Feira Agro sem igual. Agrocapital.